Olá, pessoal. Vamos ver este grupo aqui, partindo desse componente que já apareceu, que eu chamo de para-brisa do carro, tá? É um componente inventado, não é um componente formal de caracteres. Tanto que aqui, olha só, se eu der 2 cliques na célula, é uma imagem que eu fiz, tá? Não dá nem para eu digitar esse componente. E por que eu, vamos dizer, entre aspas, criei esse componente? Porque ele é comum ao caractere do carro, do leste e também desse componente aqui, que é usado de forma fonética e é uma simplificação de um componente mais antigo, tá? Olha só, isso aqui é uma imagem também. Então, vamos lá. Se a gente pega o para-brisa e coloca um 10 embaixo, forma o caractere do carro. 车, 车. Se a gente pega o para-brisa e coloca um pequeno embaixo, um xiao, vira caractere de leste. 东, 东. Já conhecemos também. Agora vem a novidade. Vamos pegar o para-brisa e colocar embaixo, olha, é quase idêntico ao leste. Só que quando a gente vem com esse traço do vertical do xiao, do pequeno, ele começa antes, vem horizontalmente e depois desce, certo? Quando a gente vê a escrita do próximo caractere, isso vai ficar bem claro. Esse componente fonético aqui se lê jian, mas isso aqui não precisa saber, tá? O importante é saber esse componente aqui, porque ele aparece no caractere, que é o verbo praticar. Lian. Lian. Lian tem um componente de significado, infelizmente, pelo menos a princípio não parece ter relação, né? Mas é um componente de seda, olha só. O som dele é s, tá? Mas também, como todo caso de componente, né? Não precisa saber como ler. É só a gente saber que essa representação visual aqui significa seda. Então, a gente coloca a seda com este componente fonético aqui e forma o caractere de praticar, exercitar. Lian. Vamos ver como que escreve. Dá 8 traços no total. Primeiro faz a seda, dá 3 traços. Aí faz o componente fonético lá. Isso. Seda. Aí o componente fonético que é para-brisa. E depois o pequeno, ó lá, começou, né? Sendo que o primeiro traço do pequeno aqui começa antes, né? Pronto. Beleza. Então, esse é lian, de praticar. Vamos para a leitura. Muitas dessas palavras aqui, com o caractere do carro, já apareceram antes. Então, olha só, vamos passar rapidinho. O trem, que é fogo-carro, carro de fogo, 火车. Carroça, cavalo e carro, 马车. Porta do carro é carro e porta, 车门. 车门. Dono do carro, carro e depois o caractere de principal, proprietário, 车主. 车主. Caminhão,
卡车. Esse ka significa cartão, lembra? E também é muito usado de forma fonética. Aqui eu não sei, tá? Por que ele forma a palavra caminhão. 卡车, 卡车. Subir, embarcar no carro. Caractere de subir e o do carro. 上车, 上车. Descer, desembarcar do carro. Descer e carro. 下车, 下车. Agora uma sentença aqui. Eu amanhã de carro venho. Que seria eu amanhã venho de carro, né? Então, olha. Eu, 我. Amanhã, 明天. Dirigir carro, 开车. Vir, 来. Na língua chinesa, a forma o meio de locomoção, seja a pé, seja dirigindo, seja um transporte público, ele vem sempre antes do verbo ir ou vir, tá? Então aqui a gente tem o vir, 来. Se eu venho de carro, ele aparece antes do verbo vir. 开车来, de carro vir, né? Por isso que eu achinesei o português aqui. 我明天开车来. 我明天开车来. Muito bem. Agora, palavras aqui com o caractere do leste, o tom. Já conhecemos aqui, coisa. Tá, vamos lá. Aqui o dicionário colocou numa ordem diferente da minha. A primeira entrada aqui no dicionário, ele está dando leste e oeste, certo? East and west. Então a gente lê os dois caracteres no tom original deles. Primeiro. 东西, 东西. Agora, a segunda entrada no dicionário, thing, stuff, né? Que é coisa. A gente vai manter o tom, o primeiro tom no tom, e o oeste, o si, a gente lê em tom neutro. Então, coisa fica 东西. 东西. Leste-oeste, tudo primeiro, 东西. Coisa, primeiro neutro, 东西. Muito bem. Oriente Médio, olha só, o médio é o primeiro caractere aqui, certo? Que é o caractere de centro, meio. E depois, leste. Bate bem com o inglês, Middle East. 中东. 中东. Agora o nome de uma província. Essa província, se não me engano, é a província que seria a terra natal de Confúcio. Shandong. Montanha e leste. Shandong. Nordeste. Caractere do leste e do norte. Dongbei. Dongbei. Agora com o caractere do praticar, o lian. Praticar caracteres. Praticar e letra, ou praticar e caracteres. Lianzi. Lianzi. Agora, olha só, essa sentença aqui, às vezes eu gosto de fazer isso. Quando é possível, né? Pegar 3 caracteres muito parecidos. Então, o carro, o leste e o praticar. E colocar numa frase só. Então, aqui o jovem
Tom, o sobrenome dele é Tom, né? Pratica dirigir. Então, o jovem Tom ao pé da letra, é o pequeno Tom, né? Então, xiao Tom pratica. Praticar dirigir em chinês é praticar carro. Pratica lian. Carro, chē, né? Então, para quem tem interesse em escrever caracteres, se você souber escrever essa sentença aqui, você sabe escrever carro, leste e praticar. Então, xiao Dong lian chē. Xiao Dong lian chē. Tá? Mais uma repassadinha nos caracteres. Ó, saímos do para-brisa, formamos o carro chē. Saindo do para-brisa também, coloca um pequeno, vira leste, tom. Aí, saindo do para-brisa, coloca o pequeno com um tracinho horizontal a mais, vira esse componente fonético, que não precisa saber a leitura. E aí o que interessa é, a gente põe uma seda do lado esquerdo dele e vira praticar, exercitar. Lian. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.